Bom dia, meninos, tudo bem? Vou começar nossa aula então de catéteres e drenos de aspiração. Essa aula tem um grande objetivo de inseri-los no contexto de cuidados específicos a alguns dispositivos que o nosso paciente apresenta. Esses dispositivos podem ser inseridos tanto em intraoperatório, durante uma cirurgia, como em pronto-socorro, como também em enfermaria, dependendo do procedimento. Então, cabe ao enfermeiro saber a indicação de cada procedimento desse e também a amplitude de cuidado que é de responsabilidade nossa, ok? Então, esses temas estão inseridos na divisão dos trabalhos que fizemos na segunda-feira, né? Então, acho que essa aula vem somando aí com alguns temas, né, que alguns grupos vão trabalhar também no desenvolvimento dos protocolos de cuidado, certo? Então, vamos começar então entendendo o que são drenos, o que são catéteres, o que são sondas. Então, drenos são tubos, né, que são colocados em alguma cavidade ou alguma lesão, que permite aí a saída de fluido ou ar, ok? Nem sempre nós temos fluidos apenas, nós podemos ter ar, como um paciente que apresenta barotrauma, é ar na região pulmonar em excesso, que impede a troca gasosa, provocada por um trauma, ok? Muito bem. Catéter é um tubo que eu vou inserir em um vaso, né, um ducto, que tem a intenção ou de retirada de fluido corporal ou da inserção, né, da introdução. Como, por exemplo, quando a gente vai retirar sangue ou inserir algum volume pela rede venosa, né? Um dos catéteres venosos que a gente conhece é o abocate, certo? Que a gente já discutiu na aula de punção venosa. E também temos a sonda, que é definida como um tubo que se introduz em um canal do organismo, que vocês estão tendo aula com o professor Irineu sobre sonda vesical de Demora, certo? Então, vamos conhecer algum deles, né? Nada que vocês já não conheçam, né? Então, os catéteres venosos, todos, o scalp, né? Lembrem da indicação do scalp, qual que é, né? Falem para vocês mesmos. Qual é a indicação do catéter abocate, qual é a indicação do intracate, né? Que nós também já vimos. Então, faça aí acho que é bacana vocês irem revendo as indicações. Para que serve esse, para que serve esse, para que serve esse, né? Aqui é uma sonda de alívio vesical, eu só passo no paciente para fazer o esvaziamento da bexiga, né? Então, eu insiro, esvazio e retiro. Ou sonda de Foley, que é o catéter vesical de Demora, onde nós temos duas possibilidades, de 2 vias ou de 3 vias. Qual é a indicação das 3 vias? É que nós façamos a irrigação vesical, geralmente no pós-operatório de próstata. Também pode ser usado em caso de trauma de bexiga, enfim, tem várias indicações. Mas o meu objetivo é lavar essa bexiga, certo? Então, nós vamos usar uma via para insuflar o cuff, nós vamos insuflar uma via para colocar a irrigação e vamos usar a outra via para colocar o coletor, ok? Então, aqui nós temos outros exemplos de drenos, dreno de Hemovac, de drenagem torácica, de dreno de tórax, então, e esse é Penrose. Então, nós vamos discutir cada um deles hoje, ok? Então, começando com drenos de sucção, que a gente vai utilizar o mais comum, que é o de Hemovac, tá? Ou Portovac. Então, ele tem uma forma granada, é leve, é um dreno que atua por sucção, por isso que ele parece uma sanfoninha. Então, o objetivo é que quando a gente aperte a sanfona e conecte esse dreno ao paciente, esse movimento que a gente faz com a sanfona cria um vácuo e este vácuo vai permitindo a saída de ar ou de fluido corporal, ok? Então, é um material de polietileno e tem várias fenestrações. Essas fenestrações são o nome correto para o que eu chamo de sanfoninha, né? Então, veja, ele é super fenestradinho, ó, são fenestrados. E aí, o que acontece? Quando eu vou trocar ou vou esvaziar este dreno, então eu tenho que abrir, jogo no vaso sanitário ou em uma comadre, né? Se meu paciente estiver no banheiro, eu faço isso no vaso sanitário. Se ele estiver no quarto, eu faço na comadre. Aperto novamente esta sanfoninha e fecho.
Então, quando eu fecho, ele fica pequenininho, ele fica fininho. Eu fechei a sanfoninha e eu conecto no paciente. Ao longo dos dias, da hora ou das horas, ele vai diminuindo o espaçamento, aumentando o espaço do fenestramento, que vai ficar dessa maneira. Por que aumentou? Porque está saindo líquido. Então, olha, essa extensão está inserida no meu paciente e esta permite que o volume chegue aqui no vácuo, ok? Então, aqui é um outro modelinho, ó. Então, aqui é a extensão que está conectada ao hemovac ou portovac. Então, toda vez que eu for retirar o líquido por esta tampinha que a gente viu na imagem anterior, eu fecho essa presilha para não permitir que ar entre no meu paciente. Vou até o banheiro, esvazio, ok? Aperto novamente a sanfoninha e fecho, certo? Fecho por aqui. E aí, esse sistema fenestrado permite, então, que novamente, pelo vácuo, ocorra um movimento de sucção do fluido ou do ar que está na cavidade do paciente, ok? Dreno de Penrose. Dreno de Penrose, ele tem o objetivo, é material super maleável, ele tem o objetivo de retirada de fluidos de cavidades pequenas ou estruturas pequenas. Ele não tem nenhum mecanismo que facilite a saída do fluido ou do ar, então não pode ser inserido em locais muito profundos ou muito grandes em termos de volume a ser drenado, porque ele não tem essa capacidade. Observem bem, é esse material aqui, muito semelhante a uma bexiga, certo? Ele vem de metros e a gente corta de acordo com o tipo de cirurgia que o médico vai realizar. Então, olha, ele é esterilizado e o médico coloca no intraoperatório. Então, aqui é uma mulher, né? Provavelmente aqui fez uma cirurgia plástica, então aqui tem toda a cicatriz e no final da cicatriz o médico coloca um dreno de Penrose, que é para ajudar na eliminação de fluido que ficou recrutado nessa estrutura do corpo do paciente no intraoperatório, ok? Observem que não tem nenhum pontinho nesse caso aderindo o dreno ao paciente. Inclusive, é muito fácil tirar, a gente só puxa devagar, claro, mas a gente só puxa porque não tem nada que segure, tá bom? Então, ó, aqui é um outro modelo também, aqui mais na região pélvica também, ó, não tem nenhum pontinho que faça, né, a conexão desse dreno ao paciente. Então, observem como é algo muito tranquilo. E na hora de retirar, né, é só puxa. A gente coloca gaze, porque observem que não tem nenhuma conexão a um coletor, né? Não tem. Então, nós simplesmente colocamos gaze, nessa foto dá para ver melhor, coloca gaze e aí essa gaze vai absorvendo o fluido corporal que está sendo eliminado do corpo do paciente. Percebam que não pode ser grande volume, ok? Se tiver um pouco mais volumoso, a gente coloca uma compressa e não usa gaze, mas aí não tem o objetivo de drenar grandes volumes, certo? Dreno torácico. Dreno torácico é introduzido na cavidade torácica, no espaço pleural, tem objetivo, essa cavidade pleural, ela tem uma pressão negativa em relação à atmosfera, né? Então a introdução do dreno torácico, ele tem o objetivo de drenar líquido ou ar que esteja fora do lugar nessa cavidade pleural. Então, quem é esse paciente? É o paciente que teve um trauma torácico, que acumulou sangue na região pulmonar. É um paciente que fez uma pneumonia bacteriana com coleção de pus. Então, depende muito do paciente. Mas, de uma maneira geral, é esse paciente que tem acúmulo de líquido de maneira desordenada na região pleural, na região pulmonar. E meninos, eu não posso respirar com líquido, né? É impossível. Ó, falem pra mim, cadê o pulmão daqui? Cadê a área pulmonar daqui? Não existe. Então eu preciso aliviar esse tórax, porque senão meu paciente apresenta uma gravidade muito grande. Ele vai desenvolver uma hipertensão torácica, para de respirar, e eu não consigo fazer esse paciente respirar de outra maneira. Por quê? Porque todo o pulmão dele, praticamente, esquerdo, está comprometido por líquido, né? Que também pode ser ar, pode ser por conta de um trauma, onde o paciente desenvolve barotrauma, ok? Então,
é inserido um dreno no tórax desse paciente e esse dreno é conectado a esse sistema fechado de sucção. Qual é a característica desse sistema? Que ele tem um respiro. Esse respiro tem que estar inserido em um volume de água, porque senão entra ar no tórax do meu paciente. E este respiro tem que estar em água estéril, porque senão eu levo infecção para o pulmão do meu paciente, ok? Então, este volume é água destilada, certo? Muito bem. Então, a partir do momento que meu paciente foi submetido a uma drenagem de tórax, aqui está o dreno inserido no espaço intercostal, e aqui sempre eu tenho que deixar o coletor numa posição inferior ao meu paciente. Sempre. Se eu elevo, eu permito com que o líquido que está aqui entre dentro do pulmão. Então, nada impede que meu paciente deambule com este dreno, mas sempre com o dreno abaixo do nível da inserção dele, ok? Então, aqui é um procedimento, provavelmente um paciente vítima de trauma, ele apresenta aqui um colar cervical. Então, procedimento médico, o médico faz a antisepsia, né? Faz um corte, né? Introduz o dedo para ver a passagem que existe, se está tudo certinho, e na sequência ele introduz o dreno. Ok? Introduz o dreno, ó, automaticamente começa a sair sangue. E esse sangue não é do corte, gente, é de dentro do pulmão. Tá? O sangramento do corte tá aqui, ó, bem pouquinho. Esse aqui é de dentro do pulmão mesmo. E este dreno, ele é fixado no nosso paciente com um ponto. É feita uma fixação por meio de ponto, ok? E aí, este dreno é conectado ao coletor. Olhem só. Essa conexão dá nesta extensão que leva todo o fluido para dentro daquele frasco que eu mostrei para vocês. Olha aqui o respiro. Eu não vou pintar, senão vocês não vão enxergar. Mas olha aqui o respiro que tinha naquele desenho. Este respiro está inserido aqui dentro desse líquido. Esse líquido, a princípio, era água destilada. Uma vez conectado ao paciente, está com sangue, porque eu tinha sangue dentro do tórax do paciente. Certo? Então, a gente chama esse limite de volume de selo d'água. Desculpe, meninos. Não tô com corona, tá? Eu acho. Então, esse é o selo d'água. Neste selo d'água, o que contém? Água destilada estéril, certo? Então, eu fecho aqui esta presilha, abro essa tampa com mão estéril, luva estéril, desprezo esse volume numa comadre ou no vaso sanitário, se meu paciente estiver deambulando e for até o banheiro comigo. E aí eu coloco novamente aqui água estéril. Por que estéril, meninos? Para não levar infecção para o meu paciente, certo? Então, no dreno de adulto, a gente tem como padrão 500 ml, certo? Então, coloquei aqui 500 ml, o respiro ficou dentro do volume que eu coloquei, e muito bem. Passaram-se aí 12 horas. Ao término dessas 12 horas, eu fecho novamente, abro e vou desprezar. Tudo que for superior a 500 ml, que era o meu nível, foi o que saiu do meu paciente. Então, acabou meu plantão. Eu vou lá fazer a troca do selo. Meu paciente está com 700 ml aqui, ó, de graduação de volume. 700 ml, mas só drenou, mas eu coloquei um selo d'água de 500. Então, 700 menos 500, quanto sobra? 200. Então, saiu do tórax do meu paciente 200 ml de débito sanguinolento, no caso deste aqui. Mas também pode ser purulento se tiver pus. Vai depender muito da característica do volume que drenou, ok? Então, aqui é um outro exemplo, né, de um curativo de dreno de tórax, de um bebezinho. Então, observem bem, esse bebezinho, ele tá com a inserção do dreno de tórax. Eu tenho uma gaze que envolve este dreno para dar uma segurança maior, né? Então, eu tenho um corte nessa gaze e eu coloco aqui em volta para proteger e coloco aqui em cima um curativo transparente, ok? E na extensão também fixo na barriguinha da criança, para não ter perigo nenhum, por movimento abrupto, da gente tirar esse dreno do local, ok? Aqui é um outro exemplo que eu particularmente não gosto,
mas trouxe para vocês, para compartilhar com vocês, um curativo que não passa segurança, né? Porque não tem muita fixação, a única fixação é essa fita crepe, né? Então isso me dá, por mais que o dreno esteja com um ponto inserido no paciente, eu ainda acho que a gente pode ampliar a segurança do paciente como um curativo assim, né? Então, uma gaze em triângulo embaixo, uma ponta aqui e uma fita crepe em cima, né? Não é um curativo que eu recomendo, ok? Acho extremamente exposto e frágil em relação à segurança do paciente. E essa foto aqui é legal porque mostra para vocês que um paciente pode ter total flexibilidade para deambular mediante a carregar o dreno dele por essa cordinha, certo? Então, nada impede que o paciente deambule pelo hospital. Pelo contrário, é muito bom que ele deambule, porque ele andando facilita a eliminação desse exudato todo ou desse sangue que está inserido na cavidade pleural, ok? Aqui é a fixação de um dreno que tem a mesma proposta da imagem anterior, mas está mais seguro, né? Mas por que eu também não gostei? Porque é muito esparadrapo, não tem necessidade desse monte de esparadrapo. Depois você tira o esparadrapo, olha o que causa no paciente. Lesão na pele, né? A pele fica toda epidermiada, né? Porque tira, põe, não tem necessidade. A gente tem que tomar muito cuidado com os locais que a gente coloca esparadrapo o tempo todo no paciente, gente. Né? Se eu já coloquei aqui e vi que tá aí fazendo epidemia, vamos colocar mais para cima, vamos colocar mais para baixo, mas evita uma região. Ó, aqui tá a epidemia, eu coloquei em cima o esparadrapo, na micropor. Na hora que eu vou retirar, vai lesar mais ainda essa pele. Então a gente tem que ter essa consciência, tá bom? E aqui, muito semelhante ao que a gente viu na foto anterior, ok? E para finalizar, a gente vai discutir toracocentese. Toracocentese ou punção pleural é um procedimento que também vai ser realizado pelo médico, né? Tem o objetivo da introdução de uma agulha na cavidade pleural, com o objetivo de retirar volume de líquido que esteja concentrado nessa região ou fazer coleta de exame para coleta de material para exame, tá? Porque de uma hora para outra começou a acumular líquido no pulmão do paciente, né? Do pulmão não, na pleura. Então por que isso está acontecendo? A gente precisa identificar. Por que do aumento, né, deste volume pleural? Então, pode ser uma decorrência de um desequilíbrio. Esse desequilíbrio está acontecendo por quê? Né? Nós temos em média 700 ml de líquido que trafega aí nesse espaço entre a estrutura, entre as pleuras, né, na estrutura pleural, para que evite aí o impacto na hora que a gente faz inspiração e expiração com a região torácica. Só que o excesso desse líquido é preocupante. Então, por que é interessante mandar para laboratório? Para saber se tem crescimento de algum agente bacteriano ou viral ali, né? Porque às vezes o que está promovendo esse crescimento de volume de líquido é justamente algum agente biológico, ok? Então, aqui é a imagem radiográfica, o médico identifica qual é a região, né, que tem esse acúmulo e na sequência, então, a gente prepara o paciente. Então, é interessante se o nosso paciente puder sentar, porque quando ele faz essa curvatura, ele abre mais o espaço pleural, o espaço intercostal, desculpem, que facilita a introdução da agulha, ok? Então o médico introduz a agulha e por meio dessa introdução ele vai aspirar, geralmente com uma seringa de 20 ml, tá? Então ele aspira, parte desse líquido ele encaminha para o laboratório, 20 ml ele encaminha para o laboratório e os outros ele vai drenando e vai eliminando. Eu só preciso saber quanto ele eliminou, né? Então, se eu tenho uma seringa aqui de 20, ele tira 10 seringas de 20, qual é o volume que ele tirou? Muito bem, 200 ml. Então, vai depender muito de quantas seringas ele tirou. E você só vai contando. E, se possível, colocar num saco graduado, né? Que é um saco coletor. Porque ele coloca todo o líquido ali e depois você só vê a quantidade final de material drenado. Ok? Então, meninos, algumas observações importantes. Acabou essa punção, eu venho com uma gaze, fecho essa região, né? Coloco aqui a gaze e um esparadrapo por cima, para não ter perigo de entrada de ar. Por menor que seja a cavidade, tem um risco, ok? A mesma coisa acontece no dreno de tórax. O médico foi e pediu para retirar esse dreno. É simples, eu corto o ponto, certo? Isso somente enfermeiro pode fazer. Eu corto o ponto, né?
puxo lentamente o dreno. Na hora que o dreno sai, eu imediatamente coloco aqui gaze para tampar esse orifício, gente, para não ter perigo de entrar ar por essa região, ok? Não pode entrar ar. A única entrada de ar nos pulmões é pelas vias aéreas superiores. Não pode ser por esse orifício. Então eu coloco esparadrapo em cima, eu coloco gaze, perdão, né, aqui, e por cima eu coloco esparadrapo, ok? Então, meninos, todos os cuidados de enfermagem em relação a esse paciente são importantíssimos para a gente evitar entrada de ar numa cavidade inadequada, né? E a manipulação desse procedimento, por exemplo, como toracocentese, é feita pelo médico, mas todo o aparato para realizar, o curativo após, é a gente que realiza, tá bom? A enfermagem. Agora, a manipulação do dreno de tórax é somente o enfermeiro. Então, paciente tomou banho, você vai até o quarto, já avalia esse paciente e já faz o curativo, ok? Então é isso, meninos. Algumas equipes ficaram com esses temas, né? Eu espero que a aula tenha iniciado a discussão, porque agora cabe a cada equipe continuar a pesquisa, principalmente focado nos cuidados de enfermagem. Caprichem no material, eu acho que é um material muito produtivo, né? Enquanto crescimento mesmo, né, que permite que a gente pesquise, que a gente elabore protocolo, que a gente vai fazer isso para quem for enfermeiro assistencial durante a vida toda, né? Então, como eu coloquei para vocês nas orientações, uma boa pesquisa na literatura, uma boa definição da literatura que vocês vão utilizar, sigam o modelo do protocolo que vocês já têm, né? Vocês já têm o protocolo, né, de todos os outros procedimentos que a gente já fez, né? Esse era uma atividade que estava prevista para a gente realizar, tá? Não estou pedindo para vocês realizarem porque a gente está em quarentena. Da mesma maneira que vocês realizaram as fichas técnicas das aulas práticas, a gente ia pedir para fazer o protocolo também desses procedimentos. E a gente marca a data de entrega no final do semestre. Fiquem tranquilos em relação a prazo, ok? Aproveitem para estudar, porque depois a troca vai ser muito produtiva. Um abraço e até semana que vem.